A minha prioridade, por exemplo, era o Campeonato Brasileiro. Você não mesclar muito contra o Ceará fora de casa. E sim fazer isso na Copa do Brasil. Seria uma vergonha ser eliminado? Seria. Mas continuaria uma obrigação com reserva ganhar do Náutico. Sim. Se classificar contra o Náutico. São 2 jogos, não é um jogo só. Se classificar contra o Náutico, mesmo contra o Náutico jogando nos aflitos. O São Paulo, na minha opinião, continua com a responsabilidade de classificação. Portanto, nesse jogo dentro de casa que eu daria uma maior ênfase no revezamento. Botaria Negruti para jogar. Independente de escalação, Rian Francisco tem que estar dentro de campo terça-feira, cara. Amanhã, eu acho. Ele fez... a estrela desse menino é simplesmente impressionante. Eu nem sei se a gente ia falar sobre ele, mas a gente pede tanto que, quando ele entra, quando ele é titular e faz o gol, eu não posso chegar aqui e não falar sobre isso. Cara, perfeito. A estrela desse menino é simplesmente impressionante. É simplesmente impressionante. Tinha 58 jogadores da área. Isso no futebol, Renan? Pois não entendi, desculpa. Quantas vezes você viu uma coisa dessa no futebol? Você que tá nessa caminhada faz... Uma curiosidade mesmo da minha parte. Cara, um menino assim, um 9, característica 9. Cara, o Tardelli tinha uma estrela também muito grande, não sei se vocês lembram, o começo da carreira do Tardelli, acho que o segundo, terceiro jogo dele, ele fez um gol no Maracanã de bicicleta. O Tardelli também tinha uma estrela muito grande, a carreira dele foi por um caminho no começo que foi um pouco... E depois ele retomou e foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, chegou a servir seleção brasileira, um grande atacante, na minha opinião, mas eu vejo o Rian ainda acima, cara. Você me pegou de surpresa nessa pergunta, senão eu teria puxado um pouco mais pela memória, mas, cara, é incrível. Tinha 58 caras dentro da área. A bola sobrou na cabeça dele, irmão. Isso aí não é uma coisa simples, cara. E ele não é dos mais altos também, né? Não, ele não, mesmo que fosse, ele não saltou para fazer o gol. A bola chegou até ele, ele fez um movimento que a gente gosta de brincar, né? Queixo no ombro. Movimento perfeito, cabeceio para baixo. E o incrível dele é a facilidade da finalização. O Rian, dificilmente ele erra o gol. Difícil ele errar o gol. O goleiro pode defender, mas é difícil ele errar o gol, cara. É incrível, mano. A qualidade que esse menino tem de finalização. É óbvio que se a gente for analisar o jogo jogado, faltou aqui, ele não conseguiu dar andamento numa tabela, muitas vezes ele não conseguiu segurar a bola e tal, e que é tudo coisa normal, que ele vai adquirir nesse processo dele, ele vai ganhar força, ele vai ganhar experiência para jogar contra... Ele estava jogando com um zagueiro, o Marlon deve, não sei exatamente, mas o Marlon tem mais de 30 anos. É um zagueiro que é acostumado com mais de 10 campeonatos brasileiros nas costas. E ele jogou contra esse tipo de jogador. 33. Então, tá vendo? O cara tem mais de 10 campeonatos brasileiros de Série A nas costas. O cara é experiente, minimamente experiente. Podem falar o que quiser dele, mas é um cara experiente. E isso conta muito ali na hora do jogo. Então, o jogo jogado, faltou um pouquinho do Rian num andamento, numa jogada, nisso e aquilo. Mas, cara, o poder de finalização desse moleque é impressionante. É impressionante. Então, eu colocaria ele de titular novamente contra o Náutico. Aí é para ele fazer um golzinho em casa, né? Porque ele tem 2 gols pelo profissional, um em casa, mas no Pacaembu, num dia que não tinha muita gente. Fazer um gol no Morumbi para ele ia correr atrás desse gol que nem um maluco. Então, eu colocaria o Rian para jogar de titular, colocaria o Negruti para jogar de titular nesse jogo, entendeu? Portanto, Gabriel, respondendo finalmente sua pergunta, hoje, para mim, a briga do São Paulo no Campeonato Brasileiro é por uma vaga na Libertadores. Perfeito. O Rian Francisco, então, é um jogador, né, Chacon, que a gente já mencionava aqui, é um cara que está ganhando o seu espaço, e o campo, né, a gente pode falar aqui meia hora, a gente pode ficar aqui, enfim, debatendo, falando, eu quero o Rian, eu quero que ele jogue de ponta, eu quero que ele jogue de centroavante, coloca o moleque e tal, a gente pode falar o que for, mas o campo, ele fala muito mais alto do que, assim, qualquer comentário, qualquer coro, qualquer torcida berrando o nome do jogador, e o Rian pelo campo, ele vai justificando um pouco essa busca pelo espaço. Queria te ouvir um pouco sobre Rian Francisco, Giovanni Chacon. Eu quero só tirar uma dúvida, aí para não ser injustiçado, né?
O Zubeldia não foi questionado recentemente em coletiva sobre o Rian, e aí ele falou sobre questão de jogo aéreo? Ele não tinha falou falado. O jogo... Negrucci, acho que ele falou no jogo aéreo defensivo, né? Foi contra... Eu não vou me lembrar qual foi o jogo exatamente, Chacon, mas ele foi, assim, questionado porque a torcida pediu o Rian Francisco, mas ele não entrou, ele manteve André Silva, e aí ele foi questionado na coletiva, ele falou que o jogo até desenhava para colocar o Rian, até ele entendia, acho que foi contra o Santos, inclusive, não lembro qual foi o jogo exatamente, mas ele achava que o jogo desenhava para colocar o Rian, ele poderia colocar o Rian, mas que ele poderia perder no jogo aéreo, né, no jogo aéreo defensivo, porque colocar um jogador cru para, enfim, marcação no jogo aéreo, para ele não fazia sentido, então ele preferiu manter o André naquela circunstância. Vou puxar qual foi o jogo que ele falou isso. Foi contra o Santos. Foi exatamente contra o Santos. Eu lembrei, exatamente. Agora foi exatamente contra o Santos. E se você parar para pensar, o Zubeldia não estava errado. Porque o Santos, o que ele procurava era a bola lateral, daí ele até coloca o Sabino no final, se eu não me engano. Não foi o Sabino que ele colocou, o Sabino jogou. Por quê? Os outros 2 jogos no Campeonato Brasileiro, como que São Paulo cedeu empate? Que eu acabei de falar aqui várias vezes, em bola parada. Portanto, para não correr o risco, eu até consegui entender nesse sentido essa explicação do Zubeldia. Justificativa, né? Não, eu falo isso porque o gol é que ele fala da parte defensiva, mas a parte ofensiva, o gol surge numa jogada aérea, né, com o Rian Francisco. Então era mais uma questão curiosa, né? E que claro que poderia ter se transformado, aí é uma questão de treinamento, quanto se ele vai responder também de melhorar a parte defensiva quando solicitado. O Rian não é o cara mais alto do mundo, mas é um cara que tem uma estrela danada e que acaba tendo esse destaque e merecendo esse destaque, né? Eu acho também que esse jogo contra o Náutico é uma grande oportunidade para ele e mais meninos aparecerem, né? Para promover aí a entrada do Luca, né? Que quase ficou no quase, né? Na última partida no Morumbi, mas também para entrar, para ganhar os seus primeiros minutos. O Mike, quem sabe, aparecer também. Tudo, claro, que depende dos treinamentos, né? Que aconteceram nessa segunda-feira. Mas assim, eu teria feito alguma coisa ou construído, né? Costurado algo aí para que a garotada ganhasse uma minutagem contra o Náutico. Isso não é desprezar o Náutico, mas é entender que o São Paulo tem uma grande oportunidade de enfrentar um adversário muito mais viável do que tinham outros adversários à disposição. Não vai enfrentar, sei lá, o próprio Ceará, que estava no pote 2, né? O Palmeiras, acho que pega o Ceará, que é um adversário mais complicado do pote 2. Então você pega um adversário de Série C, é o momento de você dar oportunidade para a galera. Então, assim, resumo da ópera. São Paulo tem toda a condição, para mim, obrigação, mas também condição de, mesmo com os reservas, sair com uma vitória no Morumbi, que já adiante a classificação para o jogo de volta também, né? Para você enfiar aí uns 2, 3 gols de diferença na primeira partida, para você trabalhar com folga, com uma gordura para o jogo da volta. Para mim é isso que o São Paulo tem que fazer nessa primeira partida, no mínimo. Um minutinho. Claro. O pessoal está falando a respeito do Rian, que ele não aguenta fisicamente. Ele sentiu câimbras ali, gente, e é completamente normal. O Igor Vinícius, que era titular até pouco tempo atrás, a mesma coisa. Com 15 minutos do segundo tempo, o Igor Vinícius estava morto, né? Então, é completamente normal isso daí. E também vai um pouco da cabeça. O cara corre demais em lance desnecessário. Isso desgasta. E como ele está sem o ritmo do jogo, como ele tem jogado pouco, é completamente diferente do ritmo de outros jogadores. E é normal esse cara que joga menos, quando ele vai para um jogo titular, chega ali com 15 do segundo tempo, a gravata tá lá embaixo, a panturrilha começa a inchar, e é natural, é natural. E é um processo que, se ele continuar tendo a minutagem, se ele continuar entrando nos jogos, isso daí com o tempo vai desaparecendo. A gente costuma ver muito isso em começo de temporada, né? Todo mundo caindo com câimbra. É normal, à medida que o corpo vai habituando àquele ritmo de jogo e tal, isso daí vai passando, que é o caso do Rian. O Rian, não vou falar com certeza, mas é um dos jogadores que menos minutos tem desse plantel, né?
tirando o Negruti, tirando o Luca, tirando Vou puxar para você o número certo. Eu acho que ele é um dos que tem menos minutos. Então, eu vejo isso daí, eu não lembro quem foi que escreveu sobre isso daí no chat. Eu acho completamente normal esse desgaste ali dele nos 10, 15 minutos do segundo tempo. O do Igor Vinícius também, que ficou um bom tempo sem jogar ali com a dobradinha, né? Ou o Cédric ou o Ferrarese, ele tá um tempo sem jogar. Completamente natural. Eu não vejo isso aí como um problema. É um jogador fraco. É um jogador que não aguenta. Não, eu não vejo dessa forma, não. Daqui a pouco ele vai aguentar os 90 minutos, como aguentou na Copinha. Ele jogou numa segunda-feira pelo time profissional, no dia seguinte ele jogou o jogo todo na base, com uma responsabilidade mental muito pesada, e fez aqueles 2 gols lá que ninguém esquece, de pênalti, numa frieza incrível. Então, é questão de tempo. Agora, estando sempre dentro do campo, óbvio. Exatamente. E aí, Renan, para a gente emendar... Opa, pode falar. Desculpa, só para responder aqui, até para informar o pessoal e também para trazer para o Renan, só para fazer essa comparação, o Rian Francisco foi acionado em 7 jogos, tá? 7 jogos. Então, é importante esse registro. E aí, com números iguais ou menores do que ele, o Rian tem mais minutagem do que o Rodriguinho. O Rian tem 196 minutos em campo, somando os 7 jogos que ele foi acionado durante a temporada 2025. O Rodriguinho tem 5 jogos, 146 minutos, ou seja, pela proporção, é até maior o Rodriguinho, né? O Luiz Gustavo, com 3 jogos, participou de 225 minutos. Santiago Longo participou de 3 jogos, 160 minutos, ou seja, meia hora a menos, né? E aí Mas essa meia hora mudou por causa desse último jogo. E o Santiago o time já faz, sei lá quanto tempo. Não, eu tô até trazendo isso exatamente para mostrar que na proporção, essa galera foi até mais utilizada. Porque o Rian Francisco entra contra o Sport, joga 1 minuto e contabiliza como um jogo para ele, né? Então não dá para extrair muito. Então, desse tempo, você vê, da galera que tem 7 jogos ou menos, o Rian Francisco realmente é um dos que menos atuou, menos teve oportunidade em minutos nessa temporada 2025.